Oi, pessoal! Então, sexto ano, na última aula iniciamos o segundo bimestre, relatamos sobre a arte no Egito Antigo, não foi? A arte, a pintura e a religião. E sobre o faraó, como ele era visto e algumas coisas sobre ele, como o ritual após a morte. Na página 5, vamos continuar relatando ainda sobre a pintura no Egito Antigo. Então, temos aí uma imagem que representa o seguinte: ela se encontra no Vale dos Reis, em uma das paredes do túmulo do príncipe Caemuzate, filho do faraó Ramsés II. Observe e responda as questões propostas. Para a gente responder as questões abaixo, devemos analisar e interpretar essa imagem para saber o que ela quer nos passar. Então, em segundo, vamos saber quem foram essas pessoas. Faraó Ramsés II. Ele foi considerado como um deus vivo, muito idolatrado, adorado pela sua sociedade, pelo seu povo. Ele era conhecido como Ramsés II o Grande, por suas conquistas em guerra, suas construções feitas em seu reinado, e Caemuzate foi o filho onde herdou tudo isso, o trono do pai, assim que ele faleceu. Então Caemuzate seguiu os mesmos passos do pai, os mesmos passos do pai, tá certo? E o Vale dos Reis é um lugar onde fica no Egito, onde vai haver tumbas que foram construídas para os faraós e pessoas nobres do Reino Novo, tá? Então vamos lá, analisar agora um pouco sobre a pintura. Então, as artes no Egito Antigo, eles são muito relacionadas à vida religiosa, como eu falei para vocês já. A maioria das estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas estão ligadas diretas ou indiretamente aos temas religiosos. No Antigo Egito, a pintura vai aplicar-se em espaços arquitetônicos, especialmente aqueles que estão relacionados ao culto dos mortos, como o túmulo dos faraós, que eu expliquei isso para vocês na última aula. Com isso, os egípcios ricos tinham murais em casa elaborados em estilo de rica textura. Grande parte das pinturas, pessoal, eram feitas na parede da pirâmide, e estas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte e outros temas da vida religiosa. Os desenhos são acompanhados de textos e tem uma escrita. As tintas eram obtidas pela natureza, pó de minerais, substâncias orgânicas, entre outros fatores. Então, quanto mais importante também uma pessoa fosse, mais ela deveria ser pintada. O faraó ou algum deus representado, a rainha, sacerdotes também, servos e o povo. O povo ou servos, eles deveriam ser pintados como se estivesse referenciando ou adorando o faraó. Eles acreditavam que assim iriam melhorar sua imagem. Então, quanto mais ele fosse pintado, tá certo? Quanto mais ele fosse pintado, mais importante ele seria. Então ele estaria orgulhoso de si mesmo por estar sendo ali pintado e provavelmente o faraó iria reconhecê-lo, iria dar alguma recompensa, subir de cargo, certo? Então, de acordo com o que está aí, que temas podem ser identificados na imagem? Quais são os temas, de acordo com o que eu expliquei aqui, pode ser identificado nessa imagem? Será que são sacerdotes, a população trabalhando? O que é que eles estão fazendo? Cultivando? Estão fazendo alguma, alguma leitura? Algum Estão fazendo alguma celebração? Então vocês observem os detalhes e respondam isso. Segunda, descreva detalhadamente a pintura. Então você vai, de acordo com a leitura, a lei da frontalidade, que eu expliquei isso na última aula, que também está
no básico dessa pintura. O que é que ela está querendo dizer? Observe a população trabalhando, o que é que eles estão fazendo. Então, vocês vão detalhar cada passo dessa imagem. Na página seguinte, na página 6, já é um pouco diferente. Identifica as principais características da pintura no Egito Antigo: cor, tamanho, proporcionalidade das figuras humanas, o cotidiano, a lei da frontalidade em cada uma destas imagens. Então, observe, temos duas obras aí: a cena de caça, tumba de Nak, Egito, e do outro lado, o túmulo do copeiro real, certo? As cores, vamos relatar sobre as cores. O preto, pessoal, ele sempre vai estar associado à noite ou à morte, mas também ele pode representar a fertilidade e a regeneração. O preto também, ele sempre vai estar voltado como em perucas, em bocas, nos olhos, certo? Como se fosse uma maquiagem. O branco, ele vai ser uma cor de pureza, uma cor da verdade. Ele vai utilizar mais nas vestimentas dos sacerdotes e nos objetos rituais. As casas, flores, os templos também eram também pintados a branco. O vermelho, ele sempre vai estar por um lado da energia, do poder, a sexualidade. E também o vermelho ele era a cor que representava os homens, era mais pintada a pele dos homens. Você observa mais que se a pele tiver avermelhada na obra do Egito, é porque está representando o homem. E a da mulher ela vai ser um pouco mais clara. O amarelo, ele sempre vai relacionar ao sol, ao ouro também. Os egípcios, eles associavam a cor da eternidade. As estátuas dos deuses eram feitas a ouro, assim como os objetos funerários do faraó, como outras máscaras. O verde, ele vai simbolizar a regeneração e a vida. E o azul vai sempre relacionar ao rio Nilo e ao céu também. E novamente relatando sobre a lei da frontalidade. Então, a lei da frontalidade é um dos aspectos mais característicos da arte egípcia, onde o tronco humano, ele é representado na posição frontal e ao mesmo tempo em que o rosto, as pernas e os pés, eles se posicionam de perfil. Observe as imagens aí, ó. O tronco sempre na posição frontal e os outros, rosto, perna, na posição de perfil, pessoal. Olhem só as imagens. Os historiadores, eles acreditavam que a lei da frontalidade era usada principalmente para valorizar o rosto das pessoas, que isso ocorre pois quando temos o rosto em perfil, todo o seu formato é descartado. Aliás, descartado não, destacado, tal como o nariz, o queijo, a mandíbula, os olhos. Então tudo isso era importante, era uma forma de mostrar esses traços para ressaltar na lei da frontalidade. Então, sexto ano, pela a estrutura da imagem, pelas cores que eu já falei aqui para vocês, e a lei da frontalidade, e pela legenda principalmente. A primeira imagem é uma cena de caça, então você vai interpretar o que é que você acha que ele está fazendo diante dessa imagem. Quem será essa pessoa? O que é que ele está fazendo? Na segunda, você vai observar o faraó e sua rainha. Eles estão fazendo o quê? Estão em pé, estão sentados, estão ordenando algo para fazer? Então, de acordo com isso, eu quero que vocês interpretem e relatem embaixo com as suas palavras, tá certo? Na próxima aula, a gente dá continuidade, só que vamos partir agora para a escultura do Egito Antigo, tá, pessoal? Então, vejo vocês lá, façam a atividade. Tchau, tchau!